Agora nós vamos ter a Núbia aqui, ela está com o senhor que entende de legislação e que está anunciando a possibilidade da exigência de exame toxicológico para todos os motoristas. Eu, hein? Núbia, boa tarde. Oi, Eduardo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o nosso ouvinte do Chamada que está acompanhando o programa. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. João Luiz Pimentel. Ele é vice-presidente da Associação Mineira de Medicina do Tráfico. A gente chamou aqui ele hoje, Eduardo, para a gente comentar um pouquinho sobre o exame toxicológico. Eu sei que é uma coisa um pouco, vamos dizer assim, recente, mas tem pessoas que ainda têm muitas dúvidas a respeito, né? Tem gente que não sabe como proceder, como fazer, quem deve procurar, o que pode, o que não pode ser feito. Então, nós trouxemos ele aqui hoje para esclarecer um pouquinho disso para os nossos ouvintes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu creio que isso é um assunto de extrema relevância para toda a sociedade. Então, doutor, eu queria para a gente começar aqui, que o senhor explicasse como é que surgiu, quando foi que surgiu esse exame? O exame surgiu em 2012 com a Lei do Caminhoneiro, que a Lei do Caminhoneiro, na verdade, é a lei de transporte que regulamenta o transporte de cargas e passageiros. Então, timidamente, foi colocado lá nessa lei, em 2012, a obrigatoriedade da realização para as categorias C, D e E em realizar o exame toxicológico. Há quanto tempo o senhor trabalha com a medicina do tráfego? Próximo de 20 anos. 20 anos? Exatamente. O senhor tem uma clínica, não é isso? Eu tenho a clínica, a gente faz atendimento diário. Esse exame, o que consiste, basicamente, o que é esse exame toxicológico, doutor? Esse exame foi introduzido com o intuito de redução de número de acidentes no Brasil. Então, é um exame que o indivíduo vai fazer o exame na clínica e antes de ele ir à clínica, ele deve ir a um laboratório que são credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito e coleta-se ali fios de cabelo, cada 1 centímetro equivale a 1 mês, que o exame ele detecta, ele é retroativo. Até 90 dias, ele detecta o uso de aproximadamente 12 substâncias psicoativas. Depois de que é feito esse exame, ele é levado na clínica para ver se deu positivo, se não deu positivo, se ele vai estar apto ou não está apto. Eu lembro que na época que a gente começou a falar sobre isso, doutor, teve uma polêmica danada, uma série de dúvidas. Passado algum tempo agora, eu queria saber com o senhor como é que está, em que altura está, né, os procedimentos, como é que está sendo feito? O procedimento hoje é feito, o resultado sai em torno de 7 a 10 dias para o usuário. E ele realmente é coletado aqui, mas é feito fora do país, inclusive. Hoje o senhor falou que é de 7 a 8 dias para o exame ficar pronto, é isso? Exatamente. Mas hoje ele é obrigatório apenas para as categorias C, D e E. C, D e E. Um dos motivos para nós estarmos aqui hoje é exatamente um alerta que a gente está fazendo, é que há um projeto de lei hoje, o 6187, do deputado lá de Santa Catarina, e um relator aqui do Rio de Janeiro, inclusive já está na Comissão de Justiça. Foi um processo que a gente nem entendeu bem porque a celeridade dele, de final do ano passado até julho desse ano, ele foi apresentado, o relator deu parecer, depois voltou atrás, e que esse projeto de lei, ele amplia a obrigatoriedade do exame toxicológico para a categoria remunerada B, para a categoria remunerada A e para isso aí que afeta de um modo mais evidente, mais amplo toda a sociedade, para todas as pessoas que vão tirar a habilitação, para que vão realizar o exame inicial. E a gente tem já a comprovação científica que, por exemplo, e por estatística, que o exame toxicológico ele não é eficaz. Tanto que em 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses aproximadamente, que está ocorrendo em todo o país, mais de 1 milhão de exames realizados, apenas 1,5%, eu vou repetir, 1,5% dos exames foram positivos. Então a gente sabe que no meio científico, no meio médico, em qualquer outro meio, que você toma uma medida que ela é eficaz 1,5%, é uma medida que não tem razão de existir. A gente tem a experiência mundial de que esse exame ele não é realizado neste contexto de saúde, quer dizer, para renovação de habilitação, nos 204 países do mundo, ele só é realizado no Brasil. Inclusive, tem uns dados muito interessantes que lá inicialmente, quando o exame foi implementado para a categoria C, D e E, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, Conselho de Farmácia,
O CONTRAN, que tem uma Câmara Técnica de Saúde, porque é um órgão de trânsito, ele não entende de saúde, então ele tem essa Câmara Técnica, ele não sugeriu a implementação do exame, quer dizer, a própria Câmara Técnica de Saúde do CONTRAN não sugeriu a implementação do exame. E mesmo assim, o exame foi implementado. Nós temos a convicção, de acordo com os dados estatísticos, os dados técnicos que nós temos, que o exame não cumpre o objetivo. É bom deixar claro também, nós todos temos o mesmo objetivo, que é melhorar a mobilidade, melhorar a segurança, diminuir acidentes de trânsito, mas nós entendemos que este meio é um meio que não atinge esse objetivo. Hoje, se eu sei que vou renovar minha habilitação daqui a 3 meses, eu posso suspender o uso, se eu faço uso das substâncias psicoativas, o exame vai dar negativo. E daí, depois que eu fizer a renovação, eu volto a usar. Isso é muito importante frisar, que existe a opção de fazer a dosagem aleatória. Como existe o bafômetro, que você para o indivíduo e faz o exame na hora, existe o drogômetro, que você consegue detectar, fazer o exame de forma aleatória, de forma imprevisível, mas aí o que acontece? Alguém, ou as empresas, ou os laboratórios não iriam ter esse superfaturamento. Sim. Nós estamos falando em bilhões de reais para um procedimento que não se justifica. Eu queria, doutor, que o senhor falasse para a gente, então, como é que fica, quais são as expectativas, qual que é a perspectiva daqui para frente, como é que vai ficar isso tudo? As perspectivas, eu acho que são graves, né? Nós temos um horizonte turvo nesse sentido, porque a gente sabe que o poder econômico, infelizmente, hoje é muito forte. Nós, como associação, como a Abramet, a gente tem movimentado federações, confederações, sindicatos de taxistas, de motofretistas, para a gente mobilizá-los e para sensibilizar esses deputados a não irem com o processo, com o projeto de lei em diante. No Rio de Janeiro, agora dia 28 de novembro, haverá uma audiência pública. Pretendemos fazer em Santa Catarina, que é do deputado Valdir Colato, que é a base eleitoral dele, e pretendemos fazer aqui em Minas Gerais também audiência pública. E a mobilização da sociedade é fundamental, porque até agora, com a categoria C, D e E, que são motoristas, que 85% dos motoristas, isso é um dado estatístico, são autônomos. Então eles não têm esse poder de mobilização. Quer dizer, agora a coisa virou para o lado da sociedade, quer dizer, nós todos estaremos sujeitos a fazer, obrigados, melhor dizendo, a fazer exame. E nós da área, inclusive, nós achamos que foi de um modo bem premeditado. Nós achamos que quando eles vieram para o Brasil, eles planejaram, isso é uma hipótese, mas que o exame fosse implementado primeiro para a categoria C, D e E, agora para A e B remunerada inicial. Isso, uma terceira etapa, vai ser para todos os motoristas. A sua clínica é onde, doutor? A clínica minha fica aqui na Amazonas, próxima a São Paulo, a Rua São Paulo. Eu quero deixar assim, uma última palavra. O Estado brasileiro, o país, há muitos anos atrás, muitos não lembram, foi criado a obrigatoriedade daquele estojinho de primeiros socorros. Então todo mundo, o país inteiro, comprou o estojinho de primeiros socorros. Depois nós vimos que o indivíduo que tem o estojinho de primeiro socorro, ele não sabia nem colocar um band-aid no dedo de um indivíduo. Sim. Então foi abolido a obrigatoriedade. Depois nós viemos com a segunda obrigatoriedade. O Estado nos impôs do extintor de incêndio. Aí não é esse extintor de incêndio, tem que ser outro ainda, tem que ser o classe C, etc, etc. Vimos também que nós não sabíamos manipular o extintor de incêndio. E agora nós apelamos para sensibilizar as autoridades que está vindo aí essa terceira onda, que é a obrigatoriedade desse exame. E sabemos que não tem razão de existir. Doutor, muito obrigada, tá? Pela participação. Mais sucesso ainda para o senhor, tá bom? Ok, obrigado e agradeço a todos. Eduardo. Obrigado, Núbia Oliveira.